Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4, finalizando o nosso PET 6, ok? Então, vamos lá. Nessa semana o tema é o fim da escravidão no Brasil. E como sempre, é um texto que vocês devem ler. Vocês vão observar que eu deixei alguns trechos coloridos, que são trechos importantes, e vou fazer aqui um breve resumo, do que está sendo tratado nessa semana para facilitar os estudos de vocês, ok? Então vamos lá. O texto vai falar sobre o fim da escravidão no Brasil. E detalhe, a escravidão não acabou da noite para o dia. Ela levou muito tempo para deixar de existir. Passou por várias fases, várias discussões, comoções sociais, até que finalmente ela foi declarada ilegal. Mas vamos com calma. Primeira coisa a se considerar, a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Então é muito tempo, são mais de 3 séculos. Mais de 3 séculos de mão de obra escrava. O Brasil dependia fortemente do trabalho do negro para poder existir, para poder sobreviver, ok? Porém, final do século XVIII, início do século XIX, o que começa a acontecer no mundo? As ideias iluministas vão ganhando muita força. E dentre essas ideias, o ideal de liberdade. As pessoas começaram a questionar a validade da escravidão. Então foi um processo muito intenso e isso acabou afetando a política de vários países. Então, gradativamente, os países do Ocidente que mantinham a escravidão foram se libertando dela, foram abolindo. E o Brasil permanecia como um dos últimos redutos onde a escravidão ainda existia, era francamente um bom negócio e nada indicava que ela mudaria. Agora, tentem imaginar vocês, se não tivesse ocorrido a libertação dos negros, o fim da escravidão, será que hoje nós ainda teríamos escravidão? Talvez você que esteja neste momento assistindo o meu vídeo poderia ser um escravo. Você já pensou nisso? Isso chega até bem perto do nosso tempo, né? Mas vamos com calma entender como que isso tudo aconteceu. Muito bem. As ideias iluministas vão então ganhando o mundo, as pessoas começam a clamar por igualdade, os países começam a mudar a sua concepção em vários setores da política e entra em destaque o papel da Inglaterra. Durante praticamente toda a existência da colônia no Brasil, no caso, colônia aqui, a Inglaterra foi a grande parceira comercial de Portugal. Então, ela lucrou muito também em cima dos escravos, lucrou muito em cima do comércio brasileiro, lucrou muito em cima do comércio português, de tal forma que ela se tornou uma grande potência, embalada ainda mais pelos processos de revolução industrial que aconteceram lá. Então, a Inglaterra começou a apertar o Brasil para que houvesse o fim da escravidão, não porque simplesmente estava interessada na felicidade dos negros, mas principalmente pensando no mercado consumidor. Mas o que é isso, professor, mercado consumidor? É simples. O Brasil tinha lá não sei quantos habitantes, entre portugueses e pessoas nascidas aqui. E tinha um grande contingente de escravos. Esses escravos, eles não tinham poder consumidor, eles não tinham liberdade, eles não podiam comprar coisas, porque eles eram escravos. Mas a partir do momento em que a escravidão fosse abolida, esses escravos iriam, entre aspas, se reintegrarem à sociedade, iriam trabalhar em algum lugar, teriam salário e então se tornariam compradores, se tornariam mercado consumidor. Entende? Então a Inglaterra, passando pelo processo de revolução industrial, precisava cada vez mais encontrar pessoas interessadas em comprar seus produtos. Então, provavelmente a principal razão, não foi a única, mas a principal razão dessa pressão que ela passou a fazer no Brasil era justamente pensando nos seus próprios interesses, Não foi um gesto de bondade, Como nunca é na história verdadeira das coisas. Bom, e aí o que acontece? Em 1845 ela aprova uma lei, essa Bill Aberdeen, que dava autoridade à marinha inglesa de apreender qualquer navio negreiro
que tivesse no Oceano Atlântico. Então qualquer navio, seja de qualquer país, se estivesse levando negro da África para as Américas, eles tinham direito de apreender. É claro que os países não gostavam disso, né? E o Brasil também não gostou. Olha só, no período de 2 anos, 90 navios foram apreendidos, né? Só que a Inglaterra era uma potência, ela tinha uma marinha muito forte, muito poderosa, então ninguém queria, né, passar a desafiá-la naquele momento, porque, né, o risco de um combate, sem dúvida nenhuma, prejudicaria muito o Brasil. Aí a solução adotada em 1850 foi a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Vocês vão ouvir também falar nessa lei muito, né? E basicamente o que essa lei ela propunha, né? O fim do tráfico, não é o fim da escravidão. É como se dissesse assim: a partir de agora não pode mais trazer negro da África para o Brasil escravizado. Entenderam? Então ela aboliu o tráfico, o comércio de escravos internacionalmente. Mas já foi um passo, ok? Mas aí os fazendeiros aqui no Brasil começaram a fazer o quê? O tráfico interno. Então a gente não podia trazer de fora, vamos buscar aqui dentro mesmo. Então isso aumentou o processo de comercialização do escravo dentro do próprio Brasil. Então o escravo era vendido para várias fazendas, às vezes mudando de estado, né? Então isso acontecia muito. Em 1871, o Brasil aprova a famosa Lei do Ventre Livre. E eu vou ler esse trechinho porque ele é muito importante, olha só. Declarando que filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir dessa data, 1871, eram considerados livres. No entanto, a criança ficaria com a mãe, a escrava, até completar 8 anos. E só assim, mediante uma indenização do Estado, poderiam ser libertadas. Sem indenização, o fazendeiro poderia exigir a permanência da criança em seu poder até a idade de 21 anos. Gente, é sério, assim, quando eu leio essas coisas, sabe, não parece que a gente está falando de 1870, parece que a gente está falando de 1870 a.C., mas não, é 1870 agora, pertíssimo do nosso tempo, né? Então, a lei dizia assim, as crianças nasciam a partir de 1871, elas eram livres, mas elas não podiam ir embora, elas tinham que ficar com a mãe até 8 anos, e aí o fazendeiro podia requerer do Estado uma indenização. Ó, tem um escravo aqui que ele é filho de uma escrava que ele nasceu livre, então vocês me pagam e eu deixo ele embora. Se não me pagar, ele vai ficar aqui na fazenda até 21 anos de idade. Depois ele faz o que ele quiser da vida dele. Bom, mas já foi um segundo passo. Em 1875 é aprovada a Lei dos Sexagenários. E o que ela fazia? Ela dava liberdade a qualquer escravo que tivesse mais de 60 anos. Só que isso não foi propriamente um negócio ruim para os fazendeiros, porque imagina você ser escravo, trabalhar em péssimas condições, de sol a sol, e se você chegasse aos 60 anos, porque a maioria morria antes, mas se você chegasse a 60 anos, você já estava fraco, doente, já não tinha muita condição de trabalho. Então, assim, os donos de escravos não acharam muito ruim isso não, né? Enfim, e aí quando chega na década de 80, no século XIX, 1880, né, em diante, vários setores da sociedade brasileira começaram a falar muito fortemente na abolição. Então houve uma pressão muito grande internamente no Brasil também, até que no dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel então assina a Lei Áurea e dá fim da escravidão, do ponto de vista legal. Mas teve um porém. Depois que os escravos foram libertos, eles foram para onde? Eles foram fazer o quê? Não é? E o governo brasileiro, então, não tinha interesse em pensar nessa questão. Os escravos ganharam liberdade, mas não houve uma preocupação de inseri-los na sociedade ou de compensá-los de alguma maneira. Eles simplesmente falaram, vocês estão livres, quer ir embora, pode ir embora. E aí o que acontecia? Muitos desses escravos preferiram ficar nas terras, porque eles não tinham para onde ir. Eles não tinham onde viver, eles não tinham com o que trabalhar, eles não tinham o que comer. Então, eles continuaram trabalhando em muitas fazendas. Então, o fim da escravidão em 1888 não causou imediatamente a libertação real de todos os escravos. Claro, muitos foram embora, mas muitos não. Continuaram ali trabalhando, né, tentando sobreviver, porque, né, foi um grande erro não ter pensado, né, no que fazer posteriormente.
Bom, e enfim, então tinham outras situações em que esses escravos faziam acordos, né, com seus antigos proprietários, eles trabalhavam em troca de comida, abrigo, enfim, eles deram um jeito, né? E o fim da escravidão, sem dúvida nenhuma, não resolveu nem de longe o problema do preconceito que se arrasta até hoje, né? Então, muitos dos escravos libertos, eles foram morar nas chamadas favelas, eles começaram esses movimentos, ocupando essas áreas, criavam cortiços, moravam em casebres, então, porque não tinham aonde ir, né? E começaram a se ajeitar como podiam. Então, o fim da escravidão foi um processo, digamos assim, tão violento quanto a própria escravidão foi também, né? Bom, agora vamos para as questões. Atividade 1. De acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos dos interesses ingleses em extinguir a escravidão no Brasil? Expliquei lá no comecinho. Será que os ingleses, então, começaram a querer pressionar o Brasil para que pusesse fim à escravidão porque eles eram bonzinhos? Bom, vamos para 2. Explique as leis criadas ao longo do século XIX que determinaram o processo gradual de abolição. Então, eu expliquei cada uma dessas leis, o texto também está dizendo. E por fim a 3, na sua opinião, a abolição resolveu definitivamente o processo de discriminação das pessoas negras na sociedade brasileira? Então o que você acha? Você acha que o fim da escravidão resolveu o problema, né, do racismo aqui no Brasil? Ou esse problema persiste, ok? São essas as questões. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.